É importante conhecer e pronunciar o nome de Deus? Aqui nós vamos ver o encontro que Deus tem com Moisés. Ele está vendo aqui, está de frente de uma sarça ardente, né? Primeiramente fala Deus dizendo: quando eu for aos israelitas e disser, o Deus vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, qual é o seu nome? Que direi? Disse Deus a Moisés, eu sou aquele que é. Disse mais, assim dirás aos israelitas, eu sou, me enviou até vós. Disse Deus ainda a Moisés, assim dirás aos israelitas, Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou até vós. É o meu nome para sempre, e é assim que me invocarão de geração em geração. Então, Deus quer que seja o seu nome invocado de geração em geração. Então, não é para esconder o nome dele, não é para proibir a invocação do nome, mas é para invocar. E ele ainda explica, aqui um pouco mais adiante, versículo 16. Entretanto, foi precisamente por isso que te conservei de pé. Quer dizer, ele conservou de pé, conservou ele vivo, no seu reino, o faraó, né? Para fazer-te ver o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Então Deus quer que seu nome seja proclamado em toda a terra. Diz para falar isso para o faraó, que não é israelita, né? Então o nome deve ser proclamado para o mundo, para que o mundo comece a invocar o nome do Criador, que é Yahvé, como nós vemos ali na Bíblia. Vamos ver atualmente como os judeus, eles veem esse desejo de Deus de proclamar o mundo, como é que está a mentalidade hoje do povo judeu. Vamos ver isso aqui agora. Você sabia que é proibido, Assur em hebraico, proibido escrever o nome de Deus? Por que os judeus, isso obviamente estou falando dentro da cultura judaica, dentro do judaísmo, você sabia que o judeu não fala, não escreve o nome de Deus? Comente aqui embaixo se você sabia ou se você está ouvindo isso pela primeira vez. Tá gravando? Grava. Não falamos o nome de Deus em nenhuma forma. Ok? Por quê? Porque é proibido. Não pode a gente esconder o nome. Se você quer, você pode ler. Está escrito. Você não pode pronunciar ele. Qual é o nome de Deus em hebraico? Existe Jeová, Javé em hebraico? Primeiramente, eu faço esse vídeo com muito respeito e com muito temor ao tema, mas o objetivo do vídeo é trazer para você um pouco de conhecimento do hebraico para tirar suas dúvidas que você possa ter com respeito a esse tema que é bastante polêmico. E antes da gente continuar no tema, já deixa aí o seu like nesse vídeo, compartilha, comenta e segue o Cultura Israel em todas as redes sociais. Se você está vendo pelo YouTube, se inscreve nesse canal para você sempre receber as notificações dos próximos vídeos. Eu quero começar falando desse tema com uma experiência que eu tive na escola em Israel. Se você não sabe, em Israel, a Tanar, ou seja, o Antigo Testamento da Bíblia, é uma matéria de escola, ou seja, tem professor, tem aulas, tem prova. Então, em uma dessas aulas de Tanar, o meu professor, ele pediu para os alunos lerem um versículo da Tanar, do Antigo Testamento. Então eu me deparei com 4 letrinhas que estavam ali no meio daquela frase. Yud, Rei, Vav, Rei. São 4 letras que as pessoas dizem o tetagrama sagrado, 4 letras sagradas que se referem ao nome de Deus em hebraico. Eu chamei meu professor, não conseguia ler, estava ali tentando ler porque não tinha vogais, então eu estava tentando colocar vogais ali, procurando uma pronúncia daquele nome, até que o professor falou assim, olha, não tente ler
esse nome. Ele até que se assustou. Por que eu estava tentando ler e falou Zé Assur, Zé Hashem Shel HaKadosh Baruch Hu, Al Tikrei et Zé. Ou seja, é proibido, não leia isso porque esse é o nome do Santíssimo, do Bendito, ou seja, um nome de Deus. Ele falou que não tinha vogais ali justamente porque era impronunciável. Claro que a minha dúvida continuou, eu perguntei, como é que eu vou ler? Como é que eu vou ler esse nome? porque a Bíblia está repleta desse nome. Na sua Bíblia em português, com certeza está E disse o Senhor, ou E disse Jeová. Como que eu vou ler esse nome em hebraico se esse nome não tem vogais? Ele falou para mim, toda vez que você ver esse nome, você diz o santo, ou seja, Akadosh Baruch Hu, você diz Hashem, o nome, Elohim, Adonai, que é uma forma de se referir a Deus, ao Senhor, mas não mencionar o nome dele. Na versão grega dos livros do Antigo Testamento, o nome inefável com o qual Deus se revelou a Moisés, Yahvé, é traduzido por Kyrios, Senhor. E os judeus eles evitam a todo custo pronunciar o nome Yahvé, não é? Que é o tetragrama sagrado que foi revelado por Deus a Moisés no deserto. Somente uma vez por ano o sumo sacerdote pronunciava esse nome, não é? Quando ele, então, no dia da purificação, no Yom Kippur, ele aspergia o sangue do sacrifício no propiciatório e pronunciava o nome sagrado. Aquelas 4 letras, não é? O tetragrama sagrado. 4, tetragrama sagrado. Então, todas as vezes que um judeu pega as Sagradas Escrituras, ele não pronuncia aquele nome, mas ele, no lugar, coloca Adonai, meu Senhor. Adonai, Adonai, não é? E Adonai, portanto, é o título mais usado pelos judeus para se referir a Deus. Também, quando eles encontram na leitura, em outras ocasiões, eles leem, ao invés de ler Adonai, leem Hashem, o nome, né? O nome, bendito seja ele. Então, mas são formas de contornar o nome. Então, quando vocês, se vocês estudassem hebraico, vocês veriam o seguinte. Então, é só para vocês entenderem, dependendo aí. Então, a pronúncia seria Yahweh, ou como alguns, né? Yah, né? Yah. Vé ou Yahu tá bom? E não, de maneira nenhuma, Yehoa. Então, nós podemos ver que o nome de Deus está sendo proibido por alguns grupos, né? Mas que são absolutamente contrários a Deus, né? Porque no livro de Joel diz assim, ó, no capítulo 3, o sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que chegue o dia de Yahvé, grande e terrível. Então todo aquele que invocar o nome de Yahvé terá salvo. Portanto, o nome de Yahvé é fundamental para a salvação. Yahvé é o nosso Salvador. Ele, o Pai de Jesus Cristo, né, enviou Jesus para que Jesus, então, fosse a propiciação para o perdão dos nossos pecados. Ele deu a sua vida por nós, para podermos viver eternamente. Portanto, é muito importante invocar o nome de Deus, que é Yahvé. Sendo que aqueles que estão proibindo, não têm autoridade para isso. Eles estão ultrapassando a palavra de Deus. A vontade de Deus é que seu nome seja proclamado em toda a terra.